Está no meu coração para tratar com vocês uma palavra do Senhor. E eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. Acharam? Só um verso que é o número 1. Parabéns pela logística da igreja, parabéns pela dinâmica do culto. Eu estou aprendendo um montão de coisa aqui. Deus abençoe, meus irmãos. Em fevereiro vai completar 40 anos que eu pastoreio. E hoje eu aprendi muita coisa, muito mesmo. Deus abençoe os irmãos. E falei com a Suzy sobre a minha alegria de ouvir testemunhos como os que ouvi aqui hoje. Que Deus abençoe, meus irmãos. Diz assim o texto: e chegaram à outra banda do mar, à província dos Gadarenos. Amém? Só isso. Podemos assentar. Os irmãos têm um excelente ensinador, um pedagógico pastor, que os dirige com graça de Deus, o apóstolo Rodrigo Salgado. Então não esperem muito de mim, por favor. Só peço que acompanhem comigo um pouco do que vamos ler na palavra de Deus. Jesus disse que o Filho do Homem, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. A razão de ser de Jesus ter vindo à terra foi para buscar e salvar o que se havia perdido. Isso que ele veio fazer aqui. Para que isto acontecesse, tem todas as variantes do ministério e da história que os irmãos fartamente conhecem. Ocorre que Jesus nasceu na região sul de Israel, mas foi criado na região norte de Israel. Na região norte, ele se instalou numa pequena cidade chamada Cafarnaum, depois de ter vivido com os pais em Nazaré. Em Cafarnaum, Jesus operou diversos milagres, diversas coisas importantes, cujos relatos os irmãos têm na palavra de Deus. Quando o João Batista morreu, Jesus decidiu ausentar-se daquele meio em que estava vivendo, porque ali iniciaria uma trajetória que duraria cerca de 3 anos. Ao se ausentar, um monte de gente foi atrás de Jesus. Bastante gente. Muita gente. Jesus então olhou para aquela multidão e teve compaixão. E Jesus disse que eles estavam ouvindo a ele há 3 dias, sem comer e sem beber. 3 dias, é muito tempo.
Na Assembleia de Deus, às vezes o culto demora um pouco mais. Aqui não tem disso não, mas lá tem. Alguns irmãos murmuram, falam, demorou demais hoje, o culto foi tarde demais. Imagine lá, 3 dias aquele povo ouvindo Jesus. Devia ser um pregador bom. Para que o povo ouvisse ele esse tempo todo, devia ser bom. Então Jesus decidiu que deveria dar comida para aquele povo. Chamou um obreiro, perguntou para ele como fariam para dar comida. E aí na sua Bíblia está escrito que ele perguntou para testar o obreiro, porque ele mesmo já sabia o que havia de fazer. Jesus sempre sabe o que vai fazer. Foi nessa ocasião que ele multiplicou pão e peixe. Deu comida para a turma. Ali ele ensinou comportamentos pessoais. Ali ele curou a sogra de Pedro. Ali ele fez um monte de coisas boas. Na sinagoga ele curou um rapaz de mão mirrada. Ali naquela cidade ele curou um rapaz que tinha sido alvo de um problema importante e se tornou aleijado. Foi levado por 4 colegas à presença do Senhor. Ele fez muita coisa ali. Mas em dado momento, depois da multiplicação de pães e peixes, Jesus decidiu atravessar o mar. E eu queria convidá-los a pensar um pouco que do lado de cá do mar, Jesus estava fazendo muito milagre, muita coisa boa. Gente curada, cegos que passaram a enxergar, mudos que passaram a falar, surdos que passaram a ouvir, pessoas que não andavam passaram a andar, gente que não tinha comida se fartou pela multiplicação, gente que não tinha instrução passou a ouvir os ensinamentos, a doutrina de Jesus. Tudo muito bom. Mas Jesus decidiu ir para o outro lado. E a razão dele ir para o outro lado é que lá daquele lado havia gente que não tinha a mesma sorte da gente que estava do lado de cá. Eu queria que você olhasse para a sua Bíblia só um pouquinho, para ver um mapa de como era esta pessoa. Um homem com o espírito imundo. Um espírito imundo é muito complicado. O encardido só faz coisa ruim. Judia, destrói, rouba, mata, avaria famílias, bagunça com tudo. Mas o texto diz, antes de dizer que ele estava com o espírito imundo, diz que ele era um homem. Diga, complicado, mas um homem. Diga, cheio de demônio, mas um homem. Não valia nada, mas um homem. Ninguém queria perto, mas um homem. Este moço provavelmente nasceu e cresceu em uma família como qualquer outras pessoas. Mas em dado momento da história dele, ele foi vencido por algo mais poderoso do que ele. E ele não conseguia dominar aquilo. Ele não conseguia se desvencilhar daquilo. Era muito ruim. E vencido por aquilo que era mais poderoso do que ele saiu de casa. Foi morar nas ruas. As pessoas que se acercaram dele eram pessoas parecidas com ele, com os mesmos problemas que ele tinha. Mas em dado momento, aquilo foi piorando.
E eu fico imaginando uma mãe acostumada a cuidar do bebê. Papinha, sopinha, trocar fraldas. E de repente esse menino vira a cabeça. E ninguém sabe o que fazer. E o tempo passa e o menino se torna agressivo. Chuta a geladeira, quebra a mesa, xinga, fala palavrão, agride. Ninguém aguentava ele. Ele foi embora de casa. Os amigos também não aguentaram a ele. E ele se isolou do mundo. E como não tinha onde morar, entrou num cemitério. E foi morar no cemitério. A morada dele era com os sepulcros. Não há lugar pior para estar. Eu não sei, o apóstolo, mas existem coisas que a gente faz por dever de ofício. Uma delas é ir a velório, né? Ninguém tem prazer de ir lá. Mas ele morava lá. O texto também diz outra coisa. A turma prendia ele e ele quebrava as cadeias e fugia. Perigoso. O verso 4 diz que ele foi preso muitas vezes. Mas ele fazia as cadeias em pedaços. O verso 5 diz que ele andava de dia e de noite, gritando pelos montes, sem juízo. Ninguém podia amansá-lo. Esse é o diagnóstico dele. O mesmo verso 5 diz que ele se feria, se machucava nas pedras. Se você virar a Bíblia para o livro de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 26, a descrição desse rapaz vai mostrar que ele andava nu, sem roupa, na rua. Também lá vai dizer que quando ele passava numa rua, as pessoas desviavam o caminho. Ninguém queria ele perto. Diga bem alto assim: um caso perdido. Os médicos diriam: não tem o que fazer. A sociedade diria: já tentamos de tudo. Mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E se você puder crer que o Espírito do Senhor me trouxe hoje aqui, eu peço que você levante uma das suas mãos. Vou pedir licença ao apóstolo. Baixe essa mão no ombro de alguém pertinho e diga: para Jesus não existe caso perdido. Não existe caso perdido. Se você tem chorado por um filho, há pouco nós ouvimos juntos o líder de vocês orando ao Senhor e incentivando vocês a orarem por seus queridos, por pessoas que vocês amam. Não há caso perdido para Jesus. Não há vale tão profundo que as cordas do amor de Deus não alcancem. Não há buraco que ele não chegue. O Salmo número 40 é o que eu mais amo.
Ele começa dizendo: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Mas o verso 2 diz: Ele tirou-me de um charco de lodo, de um tremedal de lama, de um poço de perdição, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, colocou uma música nova na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Todos os que virem dirão: este Deus é maravilhoso. Jesus busca perdidos. Então, Jesus decidiu deixar tudo isto que estava para o lado de cá, onde as coisas estão acontecendo, para atravessar o mar em busca de um caso perdido. O amor de Deus é tão grande, gente, que Ele mesmo um dia disse que um bom pastor, ao detectar a falta de uma ovelha, deixou 99 ovelhas, uma cuidando das outras. É assim que está escrito na sua Bíblia. Aliás, olha para alguém perto de você e diga: uma igreja saudável é onde há comunhão, como nós vimos hoje aqui pela manhã. É um abençoando o outro, cuidando do outro, orando pelo outro, abraçando o outro, estendendo a mão para o outro. Isso é uma igreja saudável. Uma igreja cheia do Espírito Santo é onde todo mundo vê a comunhão do Espírito do Senhor entre os irmãos. Eu estou indo embora daqui muito feliz hoje. Então Jesus deixou aquele povo do lado de cá e decidiu atravessar o mar. Na hora de atravessar o mar, Ele chamou 12 colegas, 12 irmãos nossos, que Jesus havia chamado para compor um grupo de trabalho mais próximo. E passou a treinar esses irmãos, porque a partir daqueles irmãos é que o Evangelho chegaria até os confins da terra. Vocês acreditam que o Evangelho chegou em Carapicuíba? Eu vim de lá. Mas para atravessar o mar, aconteceu uma coisa muito importante. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar nos próximos 10, 12 minutos. Vejam. Para buscar um caso perdido, houve um enfrentamento importante. Vocês, pela graça de Deus, estão completando 20 anos. Hoje vocês veem esta multidão, mas não começou assim. Aliás, a palavra de Deus diz: não despreze os pequenos começos. Um dia Jesus o chamou. Um dia Deus deu uma orientação, uma direção, um caminho, uma visão. E havia uma promessa: você nunca vai sozinho. Siga aquilo que eu estou orientando, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas há momentos na vida, e ministros de Deus sabem bem disto, que parece que o céu está de bronze, que a gente clama, e parece que Deus está testando a gente.
Parece que a gente vem ao culto e vem alguém do nosso lado marchando, e aí você diz: Deus vai falar comigo. Aí ele fala com o vizinho. Há momentos de tormentas. O desafio de um grande líder é segunda-feira. Porque na segunda-feira tem conta para pagar. E as lutas se avolumam. E vem de onde você menos espera. Mas há um firme propósito de buscar casos perdidos. De salvar gente. De pregar o evangelho da graça de Deus. De anunciar o amor de Jesus Cristo, que veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. E de repente as ondas se levantam. No capítulo 4, verso 37 está dizendo que levantou um grande temporal. E eu tenho a mais absoluta certeza que vocês já ouviram pregadores maravilhosos, muito melhores do que eu, falando sobre esta travessia, falando sobre as ondas que se levantam, falando sobre a água que entra no barco, falando sobre Jesus dormindo numa parte do barco, falando do esforço. Os assembleanos tinham um hino antigo: chega, Tiago, me ajude a remar, disse João vendo a fúria do mar. E todos ali começaram a gritar, mas Pedro, animado a Jesus, foi chamar. Vocês já ouviram muitos pregadores muito melhores do que eu. Mas o que eu quero que vocês saibam, irmãos, é que eles estavam enfrentando toda esta luta por causa de um caso perdido. Abraça o vizinho e diga: você já parou para pensar o teu valor para Deus? Já parou para pensar o quanto Deus ama você? Quando todo mundo desprezou o rapaz, quando ele não tinha mais lugar para ficar, quando ele não tinha com quem conversar, quando todo mundo fugia dele, quando nem o Estado mais queria ele, Jesus disse: eu quero ele. Levante a mão em nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo, escute isto. Não há casos perdidos para Jesus. Não há casos perdidos para Jesus. Jesus entra nos hospitais. Jesus entra nas salas de cirurgia. Jesus entra no lugar onde alguém arrancou a calota do cérebro. Ele vai onde ninguém mais chega. Ele trabalha onde ninguém mais trabalha. Ele age onde ninguém mais age. Ele chega lá e vai buscar e salvar o que estava perdido. Mas, no meio destas buscas, as tempestades se levantam. Um dia, Deus pode dar a vocês a oportunidade de sentar-se à mesa com o homem de Deus que Ele colocou para liderá-los. E se você tiver sorte dele ter tempo, porque pastor e líder da igreja tem pouco tempo, e você ouvi-lo contar as histórias, certamente você vai ver que a jornada não é nada fácil. Mas quem está num barco em que Jesus se encontra, e neste barco as pessoas que ali estão têm o mesmo propósito de Jesus, o barco não afunda.
Eu sou esquisito, não sei se eu posso, mas abraça um vizinho aí. Diga para esta pessoa: o teu barco não vai afundar. Neste seu propósito de busca por gente que você gosta, que você ama, que é importante para você. Mas a luta se levanta, a tempestade chega, a perseguição vem, a humilhação aparece. O barco não vai afundar. Porque ele tem que chegar ao porto desejado. Diga: quem ama Jesus, ama o que Jesus ama. E Jesus ama a gente. Este caso aqui era um homem cheio de demônio, problemático, rejeitado, abandonado. Todo mundo queria ele longe, mas era um homem. E enquanto todo mundo só via problema, enquanto todo mundo só via o que não prestava, enquanto todo mundo só via o que não tinha valor, o texto bíblico, que é regido pelo Espírito Santo, diz que ele era um homem. Pode ser que esteja na sarjeta hoje, mas é um homem. Pode ser que esteja no presídio agora, mas é um homem. Pode ser que esteja agora na pior situação que alguém pode se encontrar, mas é um homem. E Jesus veio para libertar este homem das amarras de Satanás. Sim, Jesus veio buscar e salvar gente. E o inimigo é terrível. O inimigo não ama ninguém. E na verdade, ele luta. Porque se ele destruir o homem, ele está afrontando ao Criador. E é este o objetivo dele. Mas Jesus não perde. Eu vi os meninos cantando: ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Então, Jesus se levanta. Está no verso 39 do capítulo 4. E ele mandou o mar se calar. Mandou que a natureza se aquietasse. O vento se aquietou e houve uma grande bonança. O escritor desse texto, no verso 41, diz que aqueles 12 irmãos fizeram a si próprios uma pergunta: quem é este? Quem é este? Eles estavam com Jesus. Eles viram Jesus multiplicar pão e peixe. Eles viram Jesus curar a sogra de Pedro. Eles viram Jesus curar o paralítico de Cafarnaum. Eles viram Jesus libertar aquele moço de mãos mirradas. Eles viram Jesus fazer um montão de coisa e agora estão perguntando: quem é ele? Porque há momentos na vida que a gente só consegue conhecer Jesus em uma pequena parte do que ele faz entre nós. Mas aí na tua Bíblia diz que ele coloca a água de todo o planeta na concha da mão. Aí na tua Bíblia está escrito que ele sustenta o universo no seu ombro. Aí está escrito que ele sabe o peso de cada montanha. E sabe quantos grãos de areia tem na praia do mar. E sabe quantos fios de cabelo você tem. E diz que nenhum deles cai se ele não deixar cair.
Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Significa dizer que não tem diabo, Satanás, capiroto ou inferno que consiga tirar você das mãos de Jesus. Não tem. Quem sai, sai porque quer. Por isso que tem na Bíblia a parábola do filho pródigo. Porque se não quiser sair, ninguém tira. Mas Jesus, este poderoso Deus, vai atrás desse rapaz. No meio acontece isso, e os obreiros dele perguntam: quem é ele? João capítulo 1, verso 10, diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Quem era ele? Quem fez o mundo? O Todo-Poderoso Senhor, o Deus de toda a glória, sendo rico se fez pobre para que vocês enriquecessem. Achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se até assumir a forma de homem. Achado na forma de homem, se humilhou mais, até ser achado na forma de servo. E achado na forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. É este poderoso Deus é que veio buscar aquele rapaz que ninguém dava nada por ele. Chegamos à outra margem, como lemos no capítulo 5, verso 1. Ao chegar lá, o verso 2 diz que o rapaz saiu ao encontro dele. Isaías capítulo 45, verso 22 está escrito: olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O caminho é olhar para Jesus, e não importa onde esteja, o caminho é olhar para Ele. O rapaz foi até Jesus. Quando chegou até Jesus, a Bíblia diz que ele adorou Jesus. Se você olhar para o livro de Lucas, capítulo 8, olha como está escrito. Lucas capítulo 8. Quando viu Jesus, prostrou-se diante dele. Volta para o livro de Marcos capítulo 5. Verso 6. Quando viu Jesus, correu e o adorou. Ele estava cheio de demônios, adorando Jesus. Cheio de demônios, adorando Jesus. Cheio de demônios, adorando Jesus. Não fazia ideia do que podia acontecer. Por quê? Porque Jesus não aceita teatros da fé, mas busca coração sincero, que não adora para que alguém veja, mas porque a sua alma se dobra diante do Senhor. Enquanto ele adorava Jesus, Jesus expulsava aquele monte de porcaria que estava nele. O número de demônios que estava nele era muito grande. Um demônio só já faz um estrago. Ele tinha uma legião. É muita gente, muito demônio. Jesus mandou que aqueles demônios saíssem, permitiu que entrassem numa manada de porcos. Os porcos se precipitaram e morreram.
A turma da cidade ficou espantada. Porque tem gente, eu acho que vocês deviam muito louvar a Deus pelo homem de Deus que Deus colocou para liderar vocês. Tem muita gente que se preocupa mais com recursos do que com gente. E a turma estava mais preocupada com os porcos do que com o homem. Diga, ele era problemático. Diga. Mas era um homem. E a turma dava mais valor para porco do que para gente. E aí ficou bravo com Jesus. Porque Jesus tirou os demônios de um homem e permitiu entrar nos porcos. E sabe o que fizeram? Expulsaram Jesus de lá. Então Jesus entrou no barco. Mas quando Jesus entrou no barco, aconteceu duas coisas que eu queria que você olhasse na sua Bíblia. Veja o verso 15. Quando a turma da cidade chegou para expulsar Jesus, viram o endemoniado, que tinha no passado a legião. E ele estava agora vestido. Ah, o negócio é bom aqui, gente. Vestido e em? Olha bem para o colega e diga: o homem que não tinha juízo, agora tem juízo. O homem que andava sem roupa, agora está vestido. Abraça o vizinho aí e diga: olha como você está alinhadinho. Olha como você está bonito. Você faz ideia de como você andava no passado? Quem é que dominava você no passado? Mas um dia Jesus ordenou atravessar o mar. Passou as lutas, passou as dificuldades, passou tempestade, passou onda, passou dificuldade, mas chegou até onde você está. E olha onde você está agora. Bate o pé aí no chão e diga: olha onde eu estou. Lembra de onde Deus tirou você? Alguns de vocês estavam num lugar muito complicado, mas Jesus os arrancou de lá e trouxe para cá. Uma irmã nossa chamada Ana um dia compôs uma música. O Davi copiou a música dela. Ela disse assim: quem é como o Senhor, que se inclina para ver os que estão no céu e na terra, que levanta o pobre do pó e ergue do monturo o necessitado e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Olhe em volta de você quantos príncipes e quantas princesas de Deus, e olha você onde você está, em perfeito juízo, porque Jesus mudou a tua história. Jesus mudou a tua história. E aí pediram para Jesus ir embora, porque mesmo vendo o testemunho tem gente complicada. Aqui não tem não, mas lá para o meu lado aparecem uns. Mesmo vendo testemunho, mesmo vendo essa multidão que Jesus salvou, tem gente que fala que não deve. Mas Jesus não está ligando para isso não. E quem anda com Jesus já não se abate com isso não. Abraça o colega e diga: o segredo é dar valor ao que tem valor. Diga: aliás, as coisas valem pelo valor que nós damos a elas. Se você der valor a coisa boa, muito bom. Se der valor a coisa ruim, vai crescer. Então só dê valor ao que presta.
Bata o pé de novo aí e diga: olha onde eu estou. Olha onde eu estou. Você está sentado na casa de Deus, na presença de Deus, falando com Deus. Deus está escutando você, Deus está falando com você. Você tem comunhão com os filhos de Deus. Você tem um homem de Deus para ajudar você, orientar você, liderar você, doutrinar você, abençoar a sua vida. Olha onde Deus te colocou. Levanta as duas mãos aí e diga: glória a Deus. É isso. Então, entrou no barco, e aquele rapaz, que já não era mais o problemático, agora ele é um moço que está em perfeito juízo. Ele vai olhar para Jesus e vai dizer assim: quero ir com o senhor. Vou com o senhor. O que Jesus diz para ele? Não. Eu tenho uma missão para você. Acho que é a última vez, apóstolo. Abraça o vizinho aí. E diga: Jesus tem uma missão para você. A missão é assim: vai para a tua casa. Essa é a missão. Aquela turma da tua casa só conheceu um bicho. Mas depois que você encontrou Jesus, agora eles vão conhecer um homem. No passado, chutava a mesa, quebrava prato, gritava, os vizinhos ficavam: o que está acontecendo aí? Vou chamar a polícia. Agora eles vão conhecer um homem. Porque Jesus veio resgatar o homem que estava lá. Você vai continuar no time de Jesus. Olha para o lado aí, olha que time maravilhoso. Você vai continuar nesse time aí. Mas agora você tem uma missão. Diga: há um segredo muito poderoso. Pastor não gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Olha para o vizinho e diga: pescou? Agora você vai para a tua casa e vai contar o seu testemunho para as pessoas que conheceram você daquele outro jeito. E você vai contar para eles, veja o verso 19: quão grandes coisas o Senhor fez por você e como Ele teve misericórdia de você. Quando você fizer isso, você vai trazer eles aqui para o mesmo aprisco. E aquele homem de Deus que foi usado por Deus para cuidar de você, vai cuidar daqueles outros. E mais do que isso, você vai ser treinado para ajudar ele a cuidar dos outros. Abraço o vizinho, diga: entendeu? É assim o evangelho da graça de Deus. Agora veja, muitos anos depois, um irmão nosso chamado Paulo foi para aquela região e encontrou a igreja feita lá, funcionando. Quem começou? Levanta a mão e diga: aquele ex-caso perdido. Aquele que não valia nada. Aquele imprestável. Começou em Decápolis e anunciou o que Jesus fez naquelas cidades todas. Esta é a missão de todos nós. Ao sair por aquelas portas, vocês carregam a presença de Deus. A presença de Deus vai com vocês para dentro da casa de vocês. Essa atmosfera de poder e de glória de Deus aqui, que vocês percebem quando estão diante do Senhor, ela vai acompanhando vocês. E quando essa atmosfera de Deus acompanha vocês, vocês vão distribuindo esta bênção. Levanta a mão aí e diga: eu sou um agente da bênção. Forte, diga: eu sou um agente da bênção. Forte, gente.
Abençoe tua casa, abençoe tua família, abençoe os teus filhos, abençoe os teus queridos, abençoe a empresa, abençoe os teus negócios, abençoe, abençoe, abençoe. Você é um agente da bênção. Jesus veio buscar você, salvar você, libertar você, dar vida nova a você, colocar você aos pés dele, em perfeito juízo, ao lado de um homem de Deus que instrui você. Agora você é um agente desta bênção, e Deus vai multiplicando, 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 e daqui a pouco vocês não vão conseguir contar, porque o Senhor faz isto. Irmãos, eu termino dizendo que uma igreja que atinge os 20 anos, vendo a bênção de Deus estampada no rosto dos irmãos, é uma igreja vitoriosa. Eu, por força do meu trabalho, eu componho a convenção da minha igreja desde 97. Então eu trabalho bastante, viajo bastante e vejo muita coisa. Uma coisa que chama muita atenção é a cara bonita dos crentes. E a cara bonita dos crentes mostra que o Espírito de Deus está agindo no lugar. Dá uma olhada para o seu vizinho e veja como está bonito esse negócio. É isso. Então Jesus veio para transformar o que não valia nada em coisas tão maravilhosas. E essas coisas maravilhosas ganham um efeito multiplicador, porque cada ovelha vai gerando ovelha. Abraço o vizinho. Eu disse que era o último, mas agora que é o último. Põe a mão no ombro do vizinho. Acreditem, porque vem de Deus isto. Acreditem. Põe a mão no ombro do vizinho e diga: pelo poder do Espírito Santo, eu declaro que você é muito fértil. Muito fértil. Muito fértil. Muito fértil. Muito fértil, muito fértil, e vai gerar mais ovelhas para este aprisco, e a pleno em Cristo vai precisar expandir, alargar fronteira, firmar estaca, esticar a corda, porque vai crescer para um e para outro lado, porque cada um está fértil para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga glória a Deus. Quem está abençoado, diga amém. Igreja do Evangelho Pleno em Cristo.